Você que gosta de cantar, saberia dizer com clareza o que diferencia a modinha Melodia Sentimental, de Villa-Lobos, da canção Modinha, de Tom e Vinícius? São peças eruditas ou populares? Pois é difícil classificar, e talvez nem seja importante. Mas o fato é que no Brasil, as fronteiras entre o erudito e o popular se confundem. Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré e Francis Raime são apenas alguns entre muitos autores populares que criaram obras influenciadas pela música clássica. Em geral, os aspectos mais marcantes desse tipo de repertório são as melodias generosas e harmonias elaboradas. Mas algumas peças vão além, incorporando também orquestrações, com dinâmicas específicas e fraseados sutis. Mas quando o tempo ganha tratamento especial, podem surgir obras-primas. Esse é o caso de Imagina, valsa instrumental de Tom Jobim que ganhou letra de Chico Buarque. Nessa canção, quem conduz o enredo são os diversos ritmos, métricas e andamentos. Para os cantores populares, interpretar Imagina é uma excelente oportunidade de experimentar, com suas vozes, as várias nuances do tempo musical. Vamos falar sobre isso? Imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, hoje à noite a lua se apagar. Meu nome é Marcelo Elmi, sou cantor e professor de canto há mais de 30 anos e doutor em música. Se você se interessa por canto popular e música brasileira, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente e acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Isso ajuda o canal a se propagar, levando ainda mais longe os conhecimentos compartilhados. É só clicar logo abaixo no inscrever-se. Alguns pesquisadores consideram insuficientes certos critérios utilizados para diferenciar peças eruditas e populares, como, por exemplo, o alto nível de elaboração ou a realização precisa das notas de uma partitura. Segundo Barros, esses critérios tornam-se ainda mais difusos no âmbito da música instrumental para instrumentos, como o piano e o violão, ou no âmbito das canções para voz e piano. No caso da música brasileira, desde sempre acostumada ao trânsito entre as diversas culturas, são muitos os exemplos de peças elaboradíssimas e que pedem certo rigor na execução das melodias. As valsas brasileiras, herdeiras das modinhas, são um bom exemplo desse repertório sofisticado. E quando se trata de uma valsa de Tom Jobim, a diferença entre o erudito e o popular fica ainda mais borrada. Podemos citar Luísa, Eu Te Amo, Chovendo na Roseira, mas talvez o exemplo mais emblemático seja Imagina. A partir de um exercício proposto por sua professora de piano, Lúcia Branco, o jovem Tom Jobim criou sua primeira composição, Valse, em 1947. Influenciada pela harmonia impressionista de Debussy e Ravel, a peça levaria alguns anos para encontrar sua versão definitiva. Em 1958, o álbum orquestral Brazilian Cocktails apresentou 3 composições de Tom Jobim com arranjo e regência de Léo Peracchi: Late in Manhattan, Coffee Delight e Moonlight Daiquiri. Esta última não era outra senão a peça pianística de Jobim com outro nome. Anos depois, em 1983, Tom Jobim e Chico Buarque foram contratados para compor a trilha sonora do filme Para Viver um Grande Amor, de Miguel Faria Jr., baseado em uma peça de Carlos Lyra e Vinícius de Moraes, intitulada Pobre Menina Rica. Contra todas as expectativas de Tom, que julgava ser impossível transformar sua composição instrumental em canção, Chico Buarque não apenas inseriu os versos, mas também ressignificou a obra, que passou a se chamar Imagina, com o subtítulo Valsa Sentimental. Imagina estreou na trilha do filme como um dueto, nas vozes de Djavan e Olivia Byington. Nesse formato também foi registrada pelo quarteto em si com o MPB4, TT e Sérgio Espíndola, e mais recentemente pelo autor Chico Buarque com Mônica Salmazo.
Existem também algumas versões solo, com destaque para a gravação de Concilia La Torre. O foco de nossa análise será o tempo musical e sua relação com o texto. Os exemplos serão apresentados em minha voz e na de minha querida amiga e aluna Carol Borges. O tom escolhido foi o mesmo da versão de Djavan e Olivia Byington, si bemol maior. Porém, em algumas passagens do dueto, as vozes foram invertidas, para favorecer as tessituras. Imagina é uma valsa, gênero normalmente grafado em compasso ternário simples, embora seja possível encontrar transcrições dessa canção no compasso composto 6/8. O motivo principal é uma melodia em arco ascendente, em que a nota aguda é brevemente sustentada. Durante toda a peça, esse motivo será recorrente em sua forma original ou através de transformações. No caso da harmonia, o tom de si bemol maior ocupa a maior parte da peça, mas também ocorrem polarizações de outras tonalidades, como sol menor, dó menor e sol bemol maior. Entre as particularidades rítmicas estão as mudanças de andamento e as alterações métricas, que imprimem intenso movimento do início ao fim. A versão pianística arranjada por Paulo Jobim em 2004 traz indicações expressivas e de alteração do tempo. Almir Shediac, em seu Songbook Tom Jobim, de 1990, também optou por grafar as alterações de tempo. Porém, estas nem sempre coincidem com os símbolos adotados por Paulo Jobim. A transcrição utilizada aqui para as análises, além de aproveitar as anotações de ambas as versões, inclui mais algumas, escritas a partir da audição de gravações da canção. O andamento sugerido no arranjo de Paulo Jobim é um moderato, normalmente entre 108 e 112 batidas por minuto, ou BPM. Mas as versões já registradas, em geral, foram realizadas em andamentos um pouco mais ágeis. Na versão gravada para esta análise, optamos pelo allegro, entre 120 e 139 BPM. A canção se inicia com um dueto entre os protagonistas. No diálogo, as vozes se alternam e se sobrepõem, idealizando situações hipotéticas. Imagina hoje à noite a gente se perder. Imagina hoje à noite a lua se apagar. O texto, de uma forma geral, remete às brincadeiras infantis e ao deslumbramento dessa época da vida. Imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, hoje à noite a lua se apagar. O primeiro dispositivo de alteração do tempo nesta peça é a fermata, simbolizada por um semicírculo sobre um ponto, indica o final de uma frase ou seção, ou o prolongamento de uma nota ou uma pausa além do seu valor habitual. Em nossa partitura, a primeira aparição desse símbolo é sobre uma barra de compasso dupla, indicando uma parada, ou seja, um breve silêncio que serve para separar as partes distintas da peça. Observem como essa parada, ao final da primeira seção de Imagina, valoriza o início da seção seguinte. Imagina, hoje à noite a lua se apagar. Quem já viu a lua, Cris? A segunda sessão de Imagina começa com os cantores se questionando sobre a aparição da misteriosa lua Cris. O termo foi colhido por Chico Buarque no Dicionário do Folclore Brasileiro de Câmara Cascudo, e é uma expressão arcaica para o eclipse da lua. A melodia que inicia a sessão corresponde a uma escala descendente que é cantada a duas vozes em terças paralelas. Em nosso arranjo, a voz mais aguda corresponde à voz principal, e a mais grave é quem realiza a segunda voz. Assim, ao invés de terças paralelas, ouviremos esses intervalos invertidos, ou seja, como sextas paralelas. A próxima alteração do tempo musical ocorre entre os compassos 27 e 32. No compasso 27, a frase "é preciso gritar e correr, socorrer o luar" torna-se progressivamente mais rápida, e isso é sinalizado com o termo italiano accelerando. Ao final da frase, teremos uma fermata sobre a última nota, indicando a prolongação desta além de seu valor. Normalmente, nessa situação, e esse é o caso aqui, a base instrumental acompanha a expansão do tempo através de um ralentando,
que corresponde à desaceleração progressiva. O retorno ao ritmo original é sinalizado com o termo a tempo. Quem já viu a lua cris? Quando a lua começa a murchar, lua cris. É preciso gritar e correr, socorrer o luar. Meu amor, abre a porta pra noite passar. Além do ciclo lunar, outros ritmos da natureza também perpassam toda a canção. Dia, noite, sol, chuva, arco-íris. Ou seja, as transformações do tempo não são assunto apenas da música, mas também da letra. Durante o solo feminino, novamente há uma breve aceleração do tempo. Nesse caso, mais sutil. Por isso, o termo utilizado é poco accelerando. O andamento original é retomado no compasso 47, com a sinalização a tempo. E olha o sol da manhã, olha a chuva. Olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu. Nos compassos 58 e 59 teremos a presença da quiáltera, que é mais uma maneira de flexibilizar o tempo. Neste caso, as figuras são subdivididas em proporções diferentes daquelas estabelecidas pelas fórmulas de compasso. A quiáltera pode ser grafada com ou sem colchetes, ou descrita por uma razão. Em nosso exemplo, as 4 colcheias de cada compasso são distribuídas proporcionalmente no tempo em que seriam realizadas 6 colcheias. Nesse caso, além da alteração rítmica, também há um deslocamento da acentuação. Torres observou nesse trecho o rendilhado sonoro formado pela vogal I, que contribui para o efeito de continuidade entre as palavras. Olha a chuva, olha o sol, olha o dia lançar serpentinas, serpentinas pelo céu. 7 fitas coloridas, 7 vinhas, 7 vidas, avenidas pra qualquer lugar. A partir do compasso 62, o ritmo é desacelerado progressivamente. A sinalização aqui corresponde ao termo retardando, mas também poderia ser utilizado o ralentando. Ambas as palavras designam a desaceleração gradual do andamento, sendo consideradas sinônimos. Outro termo utilizado é o ritenuto, porém, nesse caso, a diminuição do andamento é súbita. 7 fitas coloridas, 7 vinhas, 7 vidas, avenidas pra qualquer lugar. Imagina, imagina. No compasso 68, as 2 notas que iniciarão a nova seção da peça são prolongadas, como que para impulsionar a veloz melodia que se seguirá. A sinalização mais eficiente aqui é incluir fermatas sobre as notas. A seção seguinte traz a passagem mais rápida da peça. Aqui, a mudança de velocidade ocorre da forma mais comum na escrita musical, que é pelo uso de figuras mais curtas. Assim, enquanto nas melodias anteriores predominavam semínimas e mínimas, a partir do compasso 69 teremos uma profusão de colcheias. Quanto à indicação leggero, trata-se de um sinal de articulação. Indica a execução de notas separadas, não ligadas, tocadas de forma levemente articulada. O termo também se relaciona à expressão, recomendando que a frase seja realizada alegremente e de maneira leve. Essa articulação também induz a uma sutil aceleração. Além disso, a alternância constante das vozes também aumenta a percepção de agilidade. A estrofe apresenta de forma icônica o movimento do menino e da menina em volta do arco-íris. sabe que o menino que passar debaixo do arco-íris vira moça, vira. A menina que cruzar de volta o arco-íris rapidinho volta a ser rapaz. A menina que passou no arco era o menino que passou no arco e vai virar menina. Imagina, imagina, imagina. Em seguida, a primeira parte da música é realizada novamente de forma integral, porém com as vozes invertendo os versos já cantados.
A finalização da peça ocorre de forma bem tradicional, com o ritmo sendo desacelerado através de um generoso ralentando e com fermatas prolongando as notas finais de ambas as vozes. Imagina, imagina, hoje à noite a gente se perder. Imagina, imagina, hoje à noite a lua se apagar. Torres notou que há no texto, de uma forma geral, a presença ostensiva de verbos no infinitivo, sobretudo dos que indicam movimento: correr, socorrer, passar, virar, ou seja, termos que nos dão a sensação de continuidade e que também nos mostram a inquietação típica dos jogos infantis. O autor observou ainda que, na obra Imagina, o enunciador procura evidenciar que sua fala está ocorrendo no exato momento de execução da canção. E quando Chico Buarque associa esse tempo verbal às inesperadas alterações do tempo musical, texto e melodia atuam em sinergia, reforçando-se mutuamente. No contexto da música popular, Imagina é uma exceção. São poucas as canções populares que apresentam tamanha flexibilidade rítmica. De fato, quando observamos o relacionamento que músicos populares e eruditos possuem com o ritmo, certamente a ênfase na elasticidade do tempo musical ocorre principalmente no campo erudito. Saraiva discorre sobre o tema. A questão se revela na medida em que constatamos a significativa diferença entre uma abordagem rítmica que se alimenta da estabilidade do tempo, mais presente no músico que tem sua formação através das práticas populares de cunho não escrito, e outra, ligada à tradição escrita, que se desenvolve através da expressão regida justamente por dispositivos de variação de tempo. Essa variação se traduz por meio de entidades de expressão musical, tais como o ralentando ou retardando, o acelerando ou stringendo, o ad libitum ou rubato ou o a tempo, dispositivo de restabelecimento do tempo. Tais recursos estão diretamente associados à partitura e são cultivados ao longo de toda a história da música culta europeia. Porém, ainda que não de maneira ostensiva, esses dispositivos de alteração do tempo sempre estiveram presentes também nas músicas populares, pela própria influência da música erudita, como já comentamos, mas também pela prática do canto falado, que tem como característica diluir as marcações rítmicas. Não é raro que os intérpretes façam uso de rubatos, muitas vezes generosos, por sobre a regularidade rítmica do acompanhamento. Marta Ulloa nos lembra, inclusive, que a própria acentuação irregular do português brasileiro, que muitas vezes não coincide com os acentos musicais, leva os cantores a articular as sílabas de maneira mais frouxa, permitindo ajustar esses acentos. A pesquisadora nomeou esse tipo de articulação rítmica como métrica derramada. Além disso, canções românticas, como é o caso das serestas, muitas vezes são executadas, em parte ou inteiramente, com o ritmo totalmente solto, tanto no acompanhamento instrumental como na voz. É o que chamamos de ad libitum. Ou seja, de maneira intuitiva, os cantores populares sempre utilizaram diversos dispositivos de alteração do tempo em suas performances. Canções como Imagina, em que a flexibilidade rítmica é explícita, podem nos ajudar, portanto, a aprimorar o uso desses dispositivos. Antes de estudar a música Imagina, é preciso definir se ela será cantada a duas vozes ou individualmente. No caso do dueto, será necessária a participação de algum colega ou do próprio professor de canto. E o tom da canção deverá ser negociado, de acordo com as particularidades vocais. Se as vozes tiverem tessituras diferentes, uma boa solução é trocar as partes do dueto. Se a opção for pelo canto solo, será necessário maior alcance vocal, pois as adaptações necessárias ampliarão a tessitura da melodia. No entanto, se houver dificuldades para alcançar graves ou agudos, é possível alterar as oitavas de algumas passagens,
restringindo um pouco essa extensão melódica. Essa prática é bastante comum no universo do canto popular. A primeira sugestão de exercício é partir da escrita musical, selecionando alguns sinais de agógica para estudar durante a execução da peça. O estudante pode se basear nas anotações sugeridas neste vídeo, em partituras existentes, como no caso do arranjo de Paulo Jobim, que está disponível na internet, na versão do Songbook Tom Jobim, de Almir Shediac, ou em qualquer outra referência escrita que encontre. As anotações podem ser feitas na própria partitura, mas se o estudante não tiver familiaridade com a escrita musical, outra opção é escrever sobre a própria letra da canção. A escolha do andamento poderá seguir critérios baseados na notação tradicional ou adotar critérios mais objetivos, como um número de BPM específico. As duas maneiras de estudar são úteis. Se escolher a notação tradicional, que já sugere um viés emocional, o estudante poderá dar vazão à sua sensibilidade, preocupando-se menos com uma pulsação específica e mais com a atmosfera da peça. Se optar pela pulsação do metrônomo, poderá se dedicar ao estudo da precisão rítmica. Uma sugestão, nesse caso, é utilizar o metrônomo para estabelecer o tempo no início da canção e, ao final, conferir novamente o número de BPM, observando se o andamento se manteve relativamente estável. No caso desta canção, o desafio é grande, devido às inúmeras modificações de andamento até que a peça retorne ao tempo original. O caminho inverso também é interessante, ou seja, fazer as anotações a partir das versões já gravadas, identificando as nuances expressivas dos cantores e traduzindo-as em símbolos. A interpretação de Djavan e Olivia Byington, por exemplo, traz ao final ralentando e fermata, sinais não indicados em nenhuma das partituras consultadas para este vídeo. Embora seja mais comum escrever a valsa em compasso ternário simples, também podemos utilizar o compasso composto 6/8. Essa é a maneira como Almir Shediac preferiu registrar a peça em um de seus songbooks dedicados à obra de Tom Jobim. Assim, para aqueles que têm fluência na leitura musical, uma proposta de estudo é basear-se na versão escrita em compasso composto. Ao utilizarmos essa opção de escrita, é possível adaptar algumas sutilezas rítmicas que, na versão em 3/4, poderiam resultar numa leitura mais complicada. Neste exemplo, mudanças na fórmula de compasso, associadas a quiálteras, sugerem uma execução rítmica bastante específica. Se houver fluência na leitura e escrita musical, o estudante pode se referenciar em gravações existentes e transcrevê-las, utilizando fórmulas de compasso alternativas ou ferramentas como quiálteras para captar sutilezas, o que é um excelente exercício de percepção. Depois de estudar as referências já existentes, sugere-se a criação de notações personalizadas. Experimentar matizes diferentes e mesmo transgredir os elementos rítmicos expressivos originais pode levar a soluções personalizadas e inéditas. A versão de TT e Sérgio Espíndola, por exemplo, é muito mais lenta, com variações rítmicas inéditas e em momentos diferentes da versão original. Além disso, TT canta sozinha até metade da peça e sua voz se expande muito mais para os agudos. Podemos encontrar outras canções brasileiras que exploram as transformações do tempo. Garimpar essas obras e estudá-las, além de ampliar nosso conhecimento musical, pode ser muito prazeroso. Mas é importante lembrar que esse tipo de estudo crítico, através de anotações, é apenas um meio para o objetivo principal, que é deixar a interpretação fluir de forma espontânea e em sintonia com a obra. Nos próximos vídeos, outras canções e outros compositores ganharão destaque. Vamos celebrar o nosso cancioneiro, que é tão especial. E sempre com enfoque nas músicas que, de alguma forma, tenham o potencial de oferecer desafios e soluções para o desenvolvimento da técnica vocal. O violonista e arranjador que acompanhou a mim e a Carol nesta canção é o Haroldo Outa, que possui um canal com playbacks de música popular.
Na trilha incidental, arranjos de piano por Manuel Sanches e de violão por Haroldo Outa. A canção foi gravada no estúdio Sound Up, com produção do Mauro Giuliani. Se você chegou até aqui é porque se interessou pelo assunto. Então, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e acione o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos, porque tem muito mais a seguir.